Queridos irmãos e queridas irmãs espíritas, paz e felicidade em nossos corações. Narra o admirável São Lucas, no capítulo 18, versículo 35 a 43, que quando Jesus saía de Jericó, ele passando pela estrada, havia um homem chamado Bartimeu. Esse homem ficou conhecido como cego Bartimeu. Há muito tempo ele aguardava uma oportunidade de recomeçar a sua existência. E a cegueira dos olhos, que é proveniente da cegueira da alma, trazia-lhe um certo desconforto. E ele ficava ali, colhendo as migalhas das mãos da caridade. E quando ele ouviu um tumulto, um vozerio, ele, sem a visão física, ele indaga alguém que se aproximou dele e pergunta: o que está acontecendo? Aquele senhor lhe responde: é Jesus de Nazaré que está passando. E é muito interessante a gente observar que era a última viagem de Jesus Cristo. Ele iria diretamente para a crucificação, para a prisão e mais tarde para a crucificação. E quando Bartimeu, ou cego de Jericó, ouviu pronunciar a voz de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E a multidão pedira que ele calasse, porque ele estava perturbando. Então ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E à medida que a multidão repreendia-o, mais alto ele bradava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende compaixão de mim, tende piedade. Até que Jesus pediu que alguém fosse dizer a ele que era para que ele viesse até Jesus. Um bondoso homem aproxima-se dele e disse: tende bom ânimo, Jesus vai te atender. E ele deu um salto, retirou a sua capa, saiu da margem e foi para o centro, olhando para Jesus, com o olho da alma, com as vibrações de sinceridade e de fé. Jesus lhe questiona: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. E Jesus olha para Bartimeu e lhe responde: a tua fé te curou. E naquele instante, Bartimeu passou a seguir Jesus, tornou um servidor leal à causa de Jesus. E ao analisar essa passagem em São Lucas, São Marcos, nós vamos encontrar um mendigo e cego. Representa todos nós que às vezes ficamos mendigando amor, sofrendo
pelas esmolas do mundo, esquecidos que somos herdeiros de Deus, esquecido que somos viajor do universo, e nós ficamos às margens. Essa margem também significa aqueles momentos da alta baixa estima. É quando não confiamos em nós, não acreditamos que merecemos ser felizes, que poderemos divisar a felicidade, que poderemos ver Jesus. Mas nós entregamos-nos e ficamos às margens, numa cegueira, com a autoestima totalmente baixa, com medo de ser feliz, com medo de amar e não ser correspondido, e ficamos esmolando amor, compreensão. Passamos a fazer tudo para o outro, para agradá-lo, para que o outro goste de nós, seja no grupo social, no grupo empresarial, no grupo religioso, no grupo familiar. Quantos de nós fazemos para agradar o outro, para que o outro nos admire? Somos, nesta condição, cegos à margem de uma estrada da vida. E outra atitude, essa margem significa o abandono, a solidão que nós nos entregamos às vezes, dominados pelo vazio existencial que não deixa nos ver a beleza da vida. Há quanto tempo a maioria de nós não olhamos uma noite estrelada? Há quanto tempo não olhamos a relva que cai sobre as plantas, o perfume das flores? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós não olhamos para nós no espelho e dizemos para nós: você merece ser feliz? Há quanto tempo nós olhamos para nós para buscar as rugas, os cabelos brancos, às vezes as mulheres para olhar se está com celulite, às vezes os homens olhar como que está o peitoril, para agradar os outros, e esquece de se agradar. Natanael, Ben Elias, o outro que teve a oportunidade, quando fora curado por Jesus de uma tetraplegia, após curar, ele foi comemorar-se numa taberna, ao lado das mulheres equivocadas, tomando canecas de vinho, e adoeceu novamente. Quantas vezes nós recebemos a cura da espiritualidade? Quantas vezes nós recebemos uma moratória para continuarmos vivos no corpo? E às vezes nós a desperdiçamos nas margens da estrada da evolução e da reencarnação, guardando as esmolas da mágoa, guardando o rancor, guardando o ódio. E Natanael, Ben Elias fizeram isso. Agora Bartimeu, quando a multidão começou a gritar: cala-te, é essa multidão que existe dentro de nós. A falta de fé, a falta de esperança, a raiva, a violência, as questões do ego, que faz com que nós calamos-nos, silenciamos-nos perante a Jesus, acreditando que Jesus não vai nos atender. É essa multidão dos conflitos, que a hora que nós vamos orar, nós esquecemos da oração e começamos a ficar ansiosos. É esta multidão
que são os nossos verdadeiros adversários. Por isso que Jesus nos disse: reconciliai o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não venha te entregar ao oficial de justiça, e o oficial de justiça venha entregá-lo ao ministro da justiça, e sereis mantido em prisão. Em verdade vos digo, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último ceitil. É essa multidão que nos aprisiona. É essa multidão que está aprisionando o povo brasileiro, desesperado, com medo, revoltado. Essa multidão gritando, eles esquecem que Jesus é o governador da terra, que o anjo Ismael vela por nosso Brasil, que o Brasil é e será a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E essa multidão aflita, e essa multidão sem norte, esquece da questão de número 625, quando Kardec pergunta ao venerando espírito: qual o ser mais perfeito que Deus tem ofertado à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Jesus Cristo. Ele que é o governador da terra, e Ismael é o governador do Brasil. E a multidão afoita, a multidão aflita, a multidão desesperada procurando um Salvador para suas necessidades, porque a multidão está gritando dentro dela. A multidão da desconfiança, aliada à falta de fé, ao medo, à revolta e até mesmo à violência. Por isso que Jesus, na bem-aventurança, disse para nós: bem-aventurados pacíficos, porque é dele o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, que herderão a terra. Então Jesus vem nos chamando para que nós saiamos da margem e viemos para o centro. Foi o que Natanael ben Elias fez. Quando ele gritou, ele não abafou, não teve medo de chamar Jesus, e chamou Jesus de filho de Davi, que é o enviado, o Messias, o Emanuel, o Cristo redivivo. Ele não chamou Jesus de Nazaré, mas Jesus, filho de Davi. A cegueira do olho não cegava a alma que estava com fé fervorosa. O Senhor é o Messias, mesmo que eu não vejo, mas eu sinto. Poderemos dizer que naquele instante Bartolomeu colocou-se, e às vezes nós, vendo fenômenos mediúnicos, vendo os ditos milagres, entre aspas, as curas, ou mesmo a espiritualidade atuando na nossa vida, e nós às vezes não acreditamos. E nós vendo, começamos a duvidar: será que é uma imaginação? Será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? E ele, com os olhos fechados para o mundo, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus manda chamá-lo. Chamou alguém. Quantas e quantas vezes nas nossas orações nós pedimos Jesus, nós conversamos com Jesus, e ele manda o anjo guardião a nos levar até ele, sair da margem para o centro e de frente para Jesus, e nós não acreditamos nas intuições. Quantas vezes recebemos ideias fantásticas, intuições dos espíritos mais elevados, um deles o nosso anjo guardião, e ele nos fala como foi falado com Bartimeu: tende bom ânimo, o Cristo vai te atender. O Cristo vai te atender. Tende bom ânimo. Quantas vezes nós estamos recebendo orientação na casa espiritista? Quantas vezes no atendimento fraterno
aqueles que nos atendem aqui para as orientações, nessa casa e em outras casas, fala para nós, inspirado pelos nobres espíritos, e às vezes nós não acreditamos, ficamos cegos, não queremos aceitar, porque a multidão quer calar a nossa boca, a multidão dos conflitos, a multidão dos nossos adversários interiores. E Bartimeu levantou-se. Para ir até Jesus tem que levantar-se. Ele não usou o coitadismo, ele não usou a falta de compaixão para consigo mesmo, ele não sentiu dó da sua cegueira, ele levantou para ir até Jesus. Para ir até Jesus, nós vamos ter que ir caminhando, ir até Ele, porque é um momento de ação, é o momento do esforço, é o momento da vontade de vencer a cegueira de nossa alma, que cega os nossos olhos, para estar com Jesus, isto é, a humildade, um gesto de humildade. Ele poderia dizer àquele Senhor, leva-me até Jesus, eu sou um miserável, eu sou um cego. Ele não, ele deu um salto, sem saber onde estava pisando, sem saber onde estava, mas ele não ficou na poltrona do comodismo, ele não se entregou à depressão profunda, à síndrome de pânico, ele não buscou o suicídio quando estava cego, quando era humilhado. Ele queria curar. Ele sabia que o único que ia curar é Jesus. Somente Jesus cura as feridas das almas. A ferida de nossa alma, somente Jesus que é capaz de curar. Por isso que ele posiciona para nós, eu sou o médico das almas e vim para os doentes. E aquele que crê em mim terá vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais ficará em trevas. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Essa que é a proposta de Jesus para todos nós, e a doutrina espírita vem nos trazendo. Nós que somos Bartimeus, cegos às vezes, pedindo esmolas, migalhas, porque não acreditamos que merecemos mais. E na hora que ele levanta, ele tira o manto. Aquele manto tinha o brasão de Roma. Aquele manto significava um alvará de licença para ele pedir esmolas. Ele tinha liberdade para pedir esmola naquele ponto. Aquilo era o seu ganha-pão. Aquilo era a sua vida. Aquilo era tudo para ele. Ele tirou o manto do medo, da falta de fé, aquilo que pesava, aquilo que levava a uma psicoadaptação, aquilo que levava a ele assim, eu não preciso de mais nada, eu não mereço, a minha vida é assim, eu sou uma alma pecadora. O que mais me entristece é quando eu ouço os irmãos cristãos dizer, eu vim na terra para pagar, como se Deus fosse agiota. Eu tenho que sofrer, ninguém tem que sofrer. O sofrimento é uma lei natural, é a lei da destruição. O sofrimento vem para nos impulsionar aos braços da felicidade. É a justiça iluminada pela solidariedade, pelo amor, pela misericórdia divina, para nos levar aos braços de Jesus Cristo. E às vezes nós ficamos falando, eu sofro muito, a minha vida é assim, meu lar. Dá uma depressão, dá uma tristeza na gente, enquanto Jesus diz, alegrai-vos, eu vim trazer a boa nova. Ele tirou aquilo que o escravizava na miserabilidade. Ele poderia ficar ali pedindo esmolas,
Ele não acreditava em si, se ele quisesse, mas ele falou: eu mereço coisas melhores. E foi até Jesus. Ele saiu da margem e foi para o centro. Ele foi para o eu superior. Ele foi para o reino dos céus que está dentro de nós. Ele saiu das sombras. Ele saiu do abismo das reencarnações equivocadas. Ele arrependeu-se, expiou, agora veio reparar. E ele sabia que aquela reparação foi causada pelos seus erros no passado, mas não ficou a chorar. Ele não ficou ali a gritar: Jesus, dá um ceguinho, uma esmola. Ele não. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja. É o que nós temos que pedir, Jesus. É que eu veja a verdade, Senhor, porque a verdade me libertará. É que eu veja, Senhor, a força que existe dentro de mim. É que eu veja a tua misericórdia, o teu amor. É o que nós precisamos, a pedir a Jesus, é que possamos ver novamente. Mas ficamos nublados pelas sombras escuras do nosso egoísmo profundo. Abrindo um parêntese, me dá licença, alguns dias atrás, na nossa casa espiritista, nosso é o modo de dizer carinhosamente, aonde nós militamos, e chegou uma jovem de 25 anos aproximadamente, com um estado bem alterado de depressão, caminhando para quase a loucura. Ela deitava no colo da mãe muito triste. Foi quando o benfeitor aproximou-se de mim e me disse: quanta luta que o anjo da guarda dela teve para trazê-la aqui. Mas ela é Bartimeu, que não quer ver. Ela não quer enxergar. Eu falei: qual que é o problema dela? Pergunte a ela. Ele mandou, perguntamos, e ela me disse: eu tentei suicídio por 20 vezes. 20 vezes. Porque eu tive uma perda de um relacionamento. Ela estava esmolando. E o amigo espiritual me disse: eu vou usar a sua psicofonia para conversar com ela. Onde aplicamos passe, e ele começou a narrar para ela o que acontece com o suicida. E a mãe disse que teve que segurá-la, porque ela estava dando crise ali no salão, para esperar por 10 minutos para ser atendida. Quantas vezes na nossa impaciência viemos para uma reunião de tratamento e a ansiedade é maior e não esperamos ser atendidos no passe, no atendimento fraterno. E ela chorava e falou para mim: eu não quero viver. Ah, minha filha, não tem como querer. Você ganhou uma vida e nunca mais perdê-la. Nunca mais você vai perdê-la. Porque você só tem uma vida. E inúmeras oportunidades reencarnatórias. Mas você pode lesar profundamente. E ela olhava, e eu falei: por quê? Eu perdi tudo. Falei: não perdeu não, você é jovem, bela. Tem tanto rapaz bonito. Mas ele não poderia ter feito isso comigo, a mágoa. Ele não poderia ter feito, mas eu fiz, e aí? Você vai se matar? Será que ele merece o seu amor? E aquela jovem deixava as lágrimas banhar e nos disse: nunca mais eu vou me matar. Graças a Deus que até hoje eu não tive a notícia que ela desencarnou e nem via no mundo espiritual. Fico muito feliz. Não voltou mais para o tratamento.
Mas parece que a lição guardou na alma dela. É o mendigo cego que quer que tudo aconteça conforme a sua vontade e não de Deus. Porque nós temos que aprender a conversar com Deus. Nós temos que saber pedir a Deus com amor, mas com coragem, e às vezes de fazer pirraça. É tão gostoso fazer pirraça com Deus. Vocês devem estar, mas esse rapaz enlouqueceu. Eu fiz e tive um bom resultado. Me dê licença. Hoje, meu filho, ele mora aqui em Valadares, e vai brigar comigo, que eu esqueci de falar que eu estava aqui. Eu vim tão com pressa, eu não falei. E ele está fazendo faculdade aqui. Ele nasceu com uma anemia crônica. E o médico, o pediatra, disse, se ele tiver qualquer infecção intestinal, ele desencarna. Ele vai morrer. E Deus é tão bom que deu um surto na nossa cidade. Toda criança ia para o pronto-socorro, para o hospital, com diarreia crônica. E meu filho foi sorteado. Quando eu cheguei no pediatra, ele disse, impossível. Seu filho está igual uma caixa d'água. A gente colocava a fralda, descartava e tirava. E ele não alimentava. E um certo dia, chegando em casa, depois de uma semana de labuta, quando eu fui para o quarto, após chegar ao trabalho, eu vi que minha esposa estava exausta, porque a ligação da mãe com o filho é muito profunda. São 9 meses. Antes de 9 meses, às vezes já tem reencarnações e reencarnações para ele reencarnar naquele momento. Encontros e reencontros às vezes. E quando eu olhei, ela estava exausta, chorando. E eu olhei na alma dela, dizendo assim, não tem mais jeito. Quando eu cheguei perto da criança, ele estava desencarnando. Os olhos roxeando, levei a mão nos pulsos, perdendo a batida cardíaca que estava acabando. Eu olhei e comecei a chorar. Lembrei-me quando eu orava no altar, quando católico, pelo impulso, eu olhei de joelhos e disse, Deus, eu sei que é do Senhor, mas eu não quero te entregá-lo agora. Por favor, não me roube esse menino. Não vou entregar ao Senhor. E chorava, fazendo pirraça, mas com muito amor. Não essa pirraça de ódio. Eu conversava com ele, me dê uma chance de cuidar desse menino. Eu o amo profundamente, por favor, Deus. O Senhor não vai levar, não. Olha que ousadia. E quando eu orava, de repente, apareceu meu quarto, ficou uma luz mais forte do que essa. Apareceu o meu espírito, doutor Bezerra de Menezes, e o espírito irmão Rony, que é meu mentor espiritual. Eles olharam para mim, quando eu vi doutor Bezerra de Menezes, eu falei, 2 coisas vai acontecer. Ou vai curar ou vai desencarnar. Que ele chega geralmente para isso. Vai ser a cura do corpo ou a cura da alma. Ele olhou para mim com aquele olho azulado, esverdeado, tão profundo, e disse, levanta-te, porque o servidor de Jesus, nem na hora da morte do filho, se existe morte, fica de joelhos, levanta-te. E o que fizeste até agora? Eu notei que eu não havia aplicado um passe, não tinha dado uma água fluidificada. Eu esqueci de tudo que eu fazia para os outros, na casa espírita eu não fazia para o meu filho. Falei, doutor Bezerra de Menezes, o que o senhor quer dizer? Aplica passe, meu filho. Doa ectoplasma, nós vamos aplicar passe junto com você. Eu comecei a aplicar passe naquela criança. Quando a minha esposa, antes disso, eu pedi que ela fosse à cozinha para pegar um copo com água para mim, para que ela não tivesse uma decepção do filho desencarnar perto dela, porque eu estou mais acostumado com a mediunidade de ver almas defuntas, como disse Gabriel Delano, eu estou mais acostumado com a morte, mas dói, muito dói. E então, eu orando, ela deu um grito, falou, meu Deus, falei, matei o menino. Quando eu abri os olhos, ela falou, o que aconteceu, José?
Eu falei, não vou nem olhar, eu quero ficar na margem, cego. O que foi? O nosso filho curou, o intestino dele voltou ao normal, e ele agora está chorando, querendo mamar. Deu de mamar, e doutor Bezerra de Menezes falou para mim, nunca mais abaixe a cabeça, hoje a tua fé te salvou de um sofrimento, porque você soube conversar com Deus, você rogou a Ele, é a melhor prece, talvez nunca mais você vai fazer uma prece, você falou de alma, quando eu falo pirraça é modo de dizer, mas eu não me impunha a Deus, eu só pedia, Senhor, deixa Ele um pouco mais comigo, eu sei que Ele vai desencarnar, mas eu preciso dessa alma do meu lado, e eu consegui, porque eu saí da margem, eu fui para o centro, eu tirei a minha capa, a capa da dor, da falta de fé, a capa que não me deixava utilizar a fluidoterapia, de não ter pedido os espíritos superiores, de não ter pedido Deus uma oportunidade, ou que Ele me desse força. Deus não me atendeu o capricho, Ele atendeu porque aquele espírito merecia e viu meu amor intercedendo por ele. Então, meus queridos irmãos, vamos sair da margem. Mas para isso nós temos que tirar esse manto pesado, que nos deixa sentado, esse manto da descrença em nós mesmos, que tudo acabou, não tem mais jeito. Tira esse manto, que esse manto é um atestado de incompetência que colocamos em nós figurativamente. Somos filhos de Deus, nós vamos herdar o universo. E às vezes nós sofremos por tão pouca coisa. Sofremos por pequenas coisas, por pequenas esmolas. E Bartimeu, ele deixou até a sua vasilha de esmola, ele jogou tudo para o alto. Porque tão feliz com a oportunidade de conversar com Jesus. Senhor, que eu possa ver novamente. Então é isso que nós temos que fazer. Não vamos deixar essa multidão. Às vezes a multidão é externa. Às vezes as pessoas querem impor que nós façamos o que elas querem. Às vezes elas são pessimistas. Eu orientaria para vocês, não fica ao lado de pessoas pessimistas. Começou com o pessimismo da licença, que Jesus está me chamando, porque nos adoece. Aquela pessoa que reclama o tempo todo nos adoece. Vamos sair de fininho, deixando a paz, batendo o pó das sandálias, como disse Jesus. E às vezes nós vamos encharcando, daquelas reclamações a gente adoece. Às vezes nosso lar adoece. Por isso que o Brasil adoeceu de tanta reclamação nossa, de tanta lamúria, de tanto jeitinho, de tanto pedir esmolas. Nós não tivemos coragem de sair da margem e vir para o centro e falar, agora não. E vamos perguntar a Jesus, Senhor, faça com que eu veja novamente a esperança, Senhor, em dias melhores. A coragem de levantar desse leito, Senhor, da depressão profunda. Porque hoje, um dos maiores leitos que está acomodando as almas na margem, na cegueira, é a depressão. Somos aproximadamente 481 milhões de depressivos catalogados na Terra. A cada 40 segundos, um suicídio. Já é mais. São mais suicidas, principalmente entre jovens de 19 e 25 anos. Estão mendigando na margem, o manto pesou,
veio a depressão, não deram conta, suicidaram. Inúmeros na nossa cidade. No nosso Vale do Aço, é intenso o número de jovens suicidando por causa da depressão. É esse manto que está pesando. E o que gera depressão é a revolta. O que gera a depressão é a insatisfação consigo mesmo. É não aceitar a vida como a vida é. Aí nós revoltamos contra a lei de Deus e fazemos uma depressão. E às vezes ela perdura e ela dói. Ela dói na alma. Porque a gente não vê. A gente fica cego. A gente não percebe as claridades da vida. A gente não vê o caminho porque ficamos na periferia. Mas a hora que a gente vai para o centro e conversa com Jesus, nós vamos curar. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, mas não basta também só ver curar. É necessário seguir Jesus. Por isso que muitos adoecem. Nossa casa, nós temos um trabalho há muitos anos que atendemos o corpo físico e também o corpo espiritual, as doenças emocionais, as doenças, processos obsessivos e as doenças físicas. Inúmeros casos de pessoas que curaram do câncer, hoje o câncer volta. Porque saiu da margem e veio para o centro, mas não seguiu Jesus. Bartimeu seguiu Jesus. Transformou num cristão. Então, as orientações que nós recebemos aqui é um estímulo para sair da margem, mas para seguir Jesus. Como seguir Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como seguir Jesus? Essa resposta que está aqui atrás, na questão de 886 da caridade. E a caridade começa conosco. A benevolência para comigo, a indulgência e o perdão das ofensas. E também no meu próximo. O próximo mais próximo é no meu lar. São os meus entes queridos. São aqueles que convivem comigo. E às vezes Deus coloca do nosso lado adversários para que possamos honrar o seu amor. Filhos ingratos, esposas, esposos, ou esposo, parentes diversos ingratos, que não gosta de nós ou nós não gostamos dele, para aprender a conviver e não simplesmente a viver um ao lado do outro. É esse manto que nós vamos tirar para seguir Jesus, é a prática da caridade. E nessa casa tem tantas atividades. Na nossa rua, no nosso bairro, tem tanta pessoa, tantas criaturas precisando de nós. Uma palavra amiga, às vezes uma roupa usada, um calçado, um medicamento, um pedaço de pão, uma cesta básica, é seguir Jesus. E às vezes nós viemos aqui, encontramos com Jesus, e ele pergunta: o que queres que eu faça? Que eu cure, Senhor, que eu faça isso, que o Senhor faça isso, e ele às vezes faz, ele nos atende, mas nós não continuamos a segui-lo. Nós o abandonamos e voltamos para a margem. Então, Bartimeu foi seguir Jesus. Foi praticar a caridade ao lado de Jesus. Porque ele tirou a capa do comodismo, do medo. E essa capa, na psicologia,
significa o ego. Despisse do ego. Porque o ego, quando ele revolta, ele faz a depressão, porque ele não aceita perder o espaço. Porque o que é o ego? É o egoísmo exacerbado. O que é o ego? É nós que criamos o ego. Criamos dois seres, um real, que é o espírito, e um eu minúsculo, que é o ego. E ele fica tomando conta do ser espiritual, que são os nossos erros do passado, os nossos arquétipos, como disse Jung, que é esse ego que gera uma sombra e toda a nossa visão. E aí nós começamos a ficar revoltados com a vida, com as pessoas, com o governo, com o mundo. Neste mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e não venci no mundo. Então nós temos que observar que as perdas, entre aspas, não são perdas. É Deus tirando aquilo que não era bom para nos dar coisas melhores. No Evangelho, disse Jesus: quando estive doente, fostes me visitar, preso, foste me ver, com fome me deste de comer, com frio me agasalhaste. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Quando faz a um desses pequeninos. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata de um capítulo maravilhoso, as mortes prematuras. Kardec pergunta aos espíritos, o que acontece? Por que uma criança desencarna, às vezes no útero da mãe, ou às vezes quando ela nasce? E o espírito responde para Kardec, ele veio cumprir os dias que lhe faltava, ele resgatou, ele cumpriu a sua missão, e é uma prova para ele e muito mais para os entes queridos. É a prova da aceitação, porque separar do ente querido dói. Mas é a morte prematura, como está no Evangelho, porque no Livro dos Espíritos, que às vezes o espírito, para evoluir, ele só precisava de alguns minutos, algumas horas, alguns dias ao nosso lado. É o que ele precisava para cumprir uma reencarnação. E serve de prova para os entes queridos, para não desistir, para amar, para continuar com a sua prole, para valorizar a família, porque a família é o bem mais sagrado que nós temos. E às vezes a reencarnação passada, malbaratamos a família. Às vezes abandonamos, às vezes abortamos, às vezes deixamos abandonados. E hoje nós voltamos arrependidos, pede uma expiação para reparar o erro de antanho. Mas às vezes nós vamos fazer igual o Bartimeu, ficar na margem, na periferia, pedindo esmolas. E a multidão calando a nossa voz. A multidão dos pessimistas, dos afoitos. E às vezes nós vamos aceitando, ao invés de seguir Jesus, ao invés de retornar. O que é o centro? É o que Buda falou, o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. É saber que existe a paz, mas vai ter o tumulto. É como disse Chico, tudo passa. Tudo passa. Isso também passa. Essa dor passa, as dificuldades passam, tudo passa. Então, às vezes, quando o ente querido vai para o mundo espiritual,
dá aquela dor na alma. Mas ele não foi embora. Nós não perdemos, que a gente perde coisas. Não, ente querido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o bom Espírito fala sobre a família, às vezes eles falam assim, muitos pais choram quando uma criança desencarna em ter idade. Mas ele não sabe qual é o espírito que está ali. Às vezes Deus livrou-os de sofrimentos profundos. Às vezes ele vai enveredar para o caminho do crime, da drogadição, da violência, e nós não entendemos. Mas quando não entendemos, somos Bartimeu, cegos pedindo esmolas, com o brasão, ali mostrando, coitado, que pena. Então nós temos que começar, porque todos nós vamos desencarnar, e todos nós vamos reencarnar novamente, aqui ou acolá. Vamos esforçar melhor para voltar para aqui, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas falar, depois eu resolvo minha vida e volto para a Terra. Eu falei, olha. Na época que Emmanuel trouxe as primeiras mensagens para Chico, ele disse que nascer estava mais difícil do que passar no vestibular na Federal para Medicina naquela época. A fila estava maior. E hoje os casais só quer um. Não tem aquelas mães parideiras, com todo carinho, que tinha 10 filhos. Acabou. Aquelas mães que tinham 4, 5 filhos. Quando eu falo com as pessoas que eu tenho 4 filhos, falam, o quê? Você é doido? Eu falei, doido. E agora eu tenho uma neta de 3 meses. Que maravilha. Porque a casa fica pequena. Os meninos são rapazes, foram embora. E Deus me mandou uma netinha linda, a cara da avó. Olha como é a vida. E alguém fala, como você vai começar? Porque eu tenho uma casa mais ou menos grande. E eu falei com minha esposa, vamos fazer uma creche aqui? Até agora ela não topou, não. Eu falei, vamos adotar uns meninos aqui, encher essa casa, está tão sem espaço. Nós dois estamos nessa casa grande, a gente está envelhecendo, os filhos estão indo embora. E o jovem hoje demora a ter filhos, diz que quer curtir mais. E ela olhou para mim e falou, você é muito animado. Eu falei, por que essa casa é tão grande? Vamos adotar uns 5, está bom. E ela falou, você não pensa. Eu falei, penso. Eu penso aqui. E não penso muito aqui, não. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós viemos aqui para ser felizes. As provas são material didáticos para chegarmos mais perto de Deus quando saímos da margem, quando vamos para o centro. Chegou a hora de ir para o centro. Principalmente, domingo chegou a hora de ir para o centro. Porque Jesus é o governador da terra. Uma amiga me perguntou, pergunta o guia espiritual quem vai ganhar a eleição. Olha que pergunta. E eu falei, eu não tenho curiosidade. Não vou perguntar, e perguntei, quem vai ganhar? Ele me disse assim, meu filho, aquele que vai ser o presidente é aquele que o Brasil precisa. É aquele que está em sintonia com a maioria da pessoa. Talvez um outro poderia, mas o povo não quer. E sabe o que ele me disse? Lembra-te, quando Jesus estava com Pilatos, e Pilatos falou, esse homem é justo, esse homem é bom. Aí alguém fez um fake news e falou, Pilatos, salva Pilatos,
salva Pilatos, um fake. E o povo acreditou e começou a postar, salve Pilatos, salva Barrabás, e crucificou Jesus. O governador da terra, eles crucificaram. É o que está acontecendo. Sede de justiça é uma coisa. Sede de justiça é quem quer ser justo. E será que somos justos? Será que somos honestos o suficiente para não querer eleger alguém pensando em nós, os nossos interesses, ou estamos pensando em Jesus? Aí eu falei com minha amiga, vai ganhar? Ela falou, ai que decepção. Eu falei, você queria uma revelação? Não são os espíritos que escolhem, os espíritos escolheram vários para ser preparados, foram preparados vários. Então, sabe o que está acontecendo? Não estou aqui a falar de política. O povo está na margem cego, pedindo esmolas. E esquece o poder que tem de vir para o centro, na paz, no amor, no trabalho e, acima de tudo, na honestidade. Por isso que Kardec fala que quando uma sociedade ela é perversa, ela é má, tem que usar leis injustas, árduas, para que o povo percebe que só o caminho da educação é capaz de mudar. Foi o que Jesus fez com Bartimeu, educou-o, a tua fé te curou. Você acredita, fé é eu acreditar em mim. Fé é eu acreditar em mim. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com o amigo meio de baixo para cima. Quando eu acredito em mim, eu converso com Deus. Senhor, me ajude a fazer isso. Ele manda alguém me levar até Ele. São os espíritos superiores. É uma palestra que a gente ouve, um livro que a gente lê, uma mensagem, ou alguém que conversa conosco, um filme, ou uma cena qualquer que a gente vê, e a gente fala, poxa, é o que eu estava precisando, porque Deus ajuda o homem através dos homens. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos sair da margem, vamos vir para o centro espírita e o centro dentro de nós. Vamos vir para o eixo, o caminho do meio. Não podemos desafinar muito e nem apertar muito, senão a corda não dá um bom som. Foi assim que Buda fez. Então é assim que nós temos que fazer. Vamos continuar, porque o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho para aqueles que crêem em Deus, aqueles que param de pedir esmolas e vêm para o centro, para o trabalho honesto, para o trabalho de promoção social. Num país que nós temos aproximadamente 280 milhões, aproximadamente, nós só temos 7 milhões de voluntariados, só. Porque o povo não quer seguir Jesus. Pede a Jesus, mas não quer seguir Jesus. Isso quer seguir Jesus. Só 7 milhões de voluntariados. Num país com 280 e poucos milhões, não tem voluntariados. É por isso que muitos estão exacerbados. É por isso que é muito trabalho. A gente fala, meu Deus. Porque Joana de Angelis fala para Divaldo, quando Divaldo falou, Joana, por que os espíritos nobres, superiores, só buscam as pessoas ocupadas para dar serviços? Ela fala, porque os desocupados, o nome já disse, não aceita. O ocupado dá um jeito, ele tira o lazer, ele dorme mais tarde, ele para de comer um pouco, ele faz isso, mas ele faz a sua parte. E aqueles que não querem fazer, é aquela multidão gritando, ele é fanático. Ele só fica na casa espírita.
Ele só quer o trabalho de Jesus. É a multidão para tirar da frente de Jesus. Ele é fanático. Um dia uma pessoa me perguntou, quantas vezes você vai na casa espírita? Eu falei, se fizer 2 domingos, eu iria nos 2. Mas e sua família? Eu convido. Quando está pequeno, eu levo todo mundo. Eu convido. Mas você não tem vida social? Tenho. Qual que é a sua vida social? Viajar para divulgar a doutrina espírita. Amo isso. Passeio com meus filhos. Passeio com minha esposa. No dia do meu casamento, aniversário de casamento, é o único dia que eu não vou na casa espírita. Esse dia eu não abro mão. É meu aniversário, aniversário da minha esposa e aniversário de casamento. Nós vamos passear. Então as pessoas não entendem, a multidão quer nos tirar. Desculpe eu falar essas coisas, me perdoe falar um pouco, mas para a gente entender que essa multidão quer desanimar, quer nos calar, quer nos amedrontar, porque eles são homens pigmeus que invejam os homens gigantes e quer puxá-los para baixo em vez de crescer. Porque quando a pessoa é um idealista, quando a pessoa está crescendo como um Divaldo, Pereira Franco, um Chico, quantas calúnias, quantas perseguições. É a multidão. Se eles forem ouvir a multidão, eles não seguem Jesus. Por isso que Chico falou para nós, se eu tivesse escutado o que as pessoas falassem, eu não tinha cumprido o meu trabalho aqui na terra. É a multidão que queria deixar ele cego lá na margem. Ele foi para o centro com Jesus, e aquele que chamou ele para ir perto de Jesus foi Emmanuel na figura. Vem, Chico, Jesus vai te atender, tem bom ânimo. Significa Emmanuel, e mostrou Jesus para ele. Mas você curou, agora você tem que seguir Jesus. E eu agradeço a vocês, e relembrei-me de São Lucas, no capítulo 18, versículo 35 a 46. Às margens de uma estrada de Jericó, a cidade do negócio, havia um homem, um cego mendigo pedindo esmolas. E ele, ouvindo falar que Jesus passava, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E foi a última cura que Jesus fez. Porque depois daquela hora, Jesus foi preso. E Bartimeu acompanhou Jesus. Foi a última cura que Jesus fez. Depois ele fez uma cura muito maior da humanidade. Quando ele foi crucificado e disse para nós, Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que fazem. Muita paz, muita felicidade em nossos corações. Muito obrigado.